A todos, iniciando mais um registro, dessa vez um dos últimos de todos, que é o registro sobre a, a campanha da Coalizão Anoitecer. Bom, vocês podem ver que eu tô gravando por cima, porque o áudio desse daqui corrompeu também, e eu queria comentar com vocês que vai acontecer igual aquele outro vídeo. Eu vou ficar comentando por cima e mostrar para vocês as estratégias. Eu fiz vários cortes, já editei o vídeo antes, porque ele tinha ficado com mais de 1h30 de gravação. Vocês podem ver pelo horário, eu comecei 1h46, vocês vão ver o horário que eu vou terminar. Bom, eu tinha saído rapidinho, eu já acelerei esse ataque, e eu comecei usando a facção da Aliança Vega ainda, porque são as naves que a gente tinha, até a gente conseguir as próximas naves. E eu já vou avisando que o vídeo vai estar todo acelerado, né? Os ataques e tudo mais vão ter ataques que vão estar ultra acelerados, porque eu fiz muitas tentativas. E como dá pra ver, mesmo acelerado, é muito lento para vencer alguns inimigos fracos. E não tem desafio nenhum, gente. Não tem segredo nenhum. O jeito é ficar focando sempre uma nave por vez, igual eu tô fazendo, para destruir ela primeiro e diminuir o DPS do inimigo. E é isso, tá bom? Ó, esse ataque logo já termina, sem nenhum segredo. Eu já vou avisando que foi até relativamente bom ter acabado esse esse áudio e tudo mais não ter funcionado, porque eu lembro que eu fiquei tão enfurecido com alguns ataques, com algumas tentativas que eu fiz, que eu acabei perdendo a paciência em muitos momentos e acabei ofendendo algumas naves aí. Mas enfim, ó, tá faltando essas duas naves aí ainda, invocadas. Se acabasse o tempo agora, não teria nenhum problema, porque essas naves não contam como naves da frota em si. E mais uma vez, 3 ataques para conseguir as naves novas, entende? Cada etapa da campanha, 3 ataques. É bem chato isso. Como vocês perceberam, ainda estou com a mesma estrutura. Os 2 cruzadores na frente. Tem um cutter também na frente. Aí atrás os 2 couraçados e a transportadora. Nesse momento eu ainda estava sem comandantes. Mas vocês vão ver que alguns ataques o comandante não vai fazer tanta diferença assim não. Alguns ataques são porque deu azar, deu errado. Nossa, esse dia deu tudo errado. O áudio corrompeu, a gravação parou em muitos momentos, travou. Alguns ataques eu perdi por tão pouquinho. Teve um que eu perdi por 2 segundos. 2 segundos de dano teria resolvido o problema. Então assim, esse dia deu tudo errado e foi logo em seguida do vídeo que eu tava gravando da Aliança Vega. Então eu terminei a Aliança Vega, já tinha ficado um tempão atacando e depois resolvi atacar de novo e continuar essa campanha. Tava com pressa de terminar logo e acabou exaurindo minha paciência. Nossa, as naves não morrem. É muito demorado, muito demorado. Desnecessariamente demorado. Pelo menos essas da Quantum Enforcer, né, essas douradas, elas não invocam nada. Elas são mais fortes, têm mais dano, mas elas não invocam nada. Então isso é um ponto positivo.
Deixa eu só... Aqui. É interessante vocês focarem nesses cruzadores inimigos aqui, porque eles dão dano em cadeia. Qualquer nave, na verdade, que vocês veem que tem arma com dano em cadeia, ataquem. E esses couraçados também que eu tô atacando agora, eles geralmente têm armas com bastante dano. Então vocês vão ter que estar sempre de olho nisso, verificando. Armas com dano em cadeia pegam vários naves suas ao mesmo tempo, isso é ruim. E os couraçados inimigos geralmente dão bastante dano. E especialmente se elas estão com aquela arma lenta, que sai um monte de bolinha bem lenta, só que a hora que encosta e explode dá um dano relativamente interessante. Então, no caso, desinteressante pra gente, né? E não é legal ficar tomando esse dano de graça. Então, é bom focar nos couraçados que geralmente eles não têm tanta vida assim. E na Quantum Enforcer, algumas, ó, como essas douradas aí, ó, são Quantum Enforcer. Algumas naves, quando perdem o escudo, elas ganham um boost de velocidade e recarga de escudo. Então fica muito chato de atacar elas e continuar atacando, porque elas fogem dos tiros. E mesmo que você acerte, o escudo recarrega muito rápido. E só atrasa ainda mais o ataque, porque esses cruzadores inimigos não dão tanto dano. E tem vida, viu? Ó, vida. Vida, ó. Toma-lhe dano. Não morre, ó. Agora sim, morreu. Bom, conseguimos algumas naves novas. Eu já fui correndo trocar. E vocês vão ver que eu fiz um pequeno teste. Ó, coloquei os dois destroyers atrás. Eu mantive a transportadora por causa do DPS dela. Ó, coloquei um cruzador de batalha, apesar do DPS dele não ser muito alto, ele tem arco duplo se a nave estiver bem na frente dele. Ele tem arco duplo. Então é interessante. É interessante. Eu tava verificando agora se tinha arma que eu gostaria de instalar, mas não. A gente não tinha a arma certa. A gente vai ter que desbloquear ela manualmente. Quem quiser seguir a dica de pegar a arma do grifo e colocar nela aí, a arma do grifo é muito boa, muito forte. Já daria para farmar, apesar dessas naves não serem muito fortes, mas eu preferi continuar seguindo o normal, porque eu acreditava que ia dar as armas certas. Aí eu comecei a conferir e vi que não. Ele não dá quase nenhuma planta de nada. E vocês podem ver que eu acelerei muito isso, porque esse ataque, ó, a transportadora da Aliança Vega sumiu, ela morreu muito rápido. Os destroyers também tinham pouca vida, já morreram rápido. O cruzador de batalha também não tem muita vida e só sobrou os dois cruzadores Gol. Perdemos. Foi um fracasso horrível. Então eu tirei essa transportadora que eu vi que ela não deu, não agregou muito valor. E eu só usei as únicas 6 naves que davam para usar. E eu sabia que isso ia ser o suficiente porque eu já fiz essa campanha em outras contas e tudo mais. E tinha dado certo. Então, vocês vão ver. Né? Agora não vai estar mais tão acelerado. Mas ainda está um pouco acelerado porque senão esse vídeo ia ter 1 hora e pouco. Agora vocês vão ver que vai dar muito mais certo. E eu sempre foco uma nave por vez. Porque, ó, aí eu tinha clicado sem querer. A minha tela tava travando um pouquinho às vezes. Vocês vão ver que os destroyers ainda vão apanhar um pouco, mas pelo menos agora vai estar melhor. E ó, notem no cruzador de batalha. Ó, cliquei errado de novo. Ó, notem que os cruzadores de batalha, que são o 2 e o 5, eles têm arco duplo bem na frente deles. É bem difícil de ver, mas eles têm um arquinho duplo
naves que estão bem na frente deles dão o dobro de dano, né? Eles atiram o dobro de tiros. Então, aqueles 150 e tantos mil de DPS vira mais de 300. Então é um dano relevante. E vocês vão ver que isso vai fazer diferença. E por algum motivo, eles aguentam muito mais dano do que a Aliança Vega, mesmo nem tendo muita vida a mais. Porque eles têm, se eu não me engano, resistência a executores quânticos. Então, já que eles têm resistência a executores quânticos, então esses inimigos dão necessariamente menos dano do que deveriam. Se não me engano, a resistência é tipo 50%, alguma coisa assim. Ou é 25%, mas já faz diferença. Vocês viram que ainda assim as naves morreram, elas apanharam tudo. Os destroyers fizeram ali seu papel, até certo ponto morreram. Foram destruídos. Bom, próximo ataque. Eu foquei aí no coraçado. Queria destruir ele logo porque tem mais naves vindo na esquerda. E elas podem dar problema. Então eu queria destruir logo o DPS, diminuir, ó. Eu vi que esse daí já tava com pouca vida. Já resolvi focar nele. E fiz as naves focarem naquele couraçado. Só que, ó, as naves dos executores quânticos já chegaram. Então, eu não tive muita escolha, mas eu resolvi continuar. Porque essas outras naves são bem mais fracas. Eu queria diminuir logo o DPS inimigo. Que eu vi que essas naves dos executores quânticos não estavam dando tanto dano assim. Mas enfim, mais uma vez, foca em couraçado. Esses couraçados aí não parecem estar tão resistentes quanto as ondas anteriores, por exemplo, que não estavam morrendo de jeito nenhum. Essa nave é chata, porque ela, quando perde o escudo, ganha um bônus de mobilidade bem grande. Ó, ela ficou meio perdida essa daí, mas acreditem em mim, alguns ataques vocês vão ver que são chatos, bem chatos. Bom, foquei nisso daí porque eu já sabia que ele ia dar dano em cadeia. Na verdade eu me confundi então, porque ele não tá dando dano em cadeia. E notem que essas naves inimigas que estão dando um tiro e o tiro se divide em 3 é exatamente essa arma do grifo. E vocês perceberam que ela estava dando bastante dano nas minhas naves. Mas elas são realmente o único problema, entre aspas, aí dessa facção inimiga, né, que a gente está enfrentando. Essas naves estão dando mais dano, inclusive, que os executores quânticos, porque essa arma do grifo aí é muito forte mesmo. Bom, como o restante não era um problema, eu sabia que ia dar conta tranquilamente, né? Um destroyer morreu, mas... Ó, tá vendo? Essa nave aí, ó, eu dei até um close nela porque ela começou a recuperar o escudo do nada. Ela já tava quase morrendo, recuperou o escudo e enrolou pra morrer. E não morreu. Ó, ainda tomou mais uns bons tiros ainda. Ó, dá pra ver bem nítido agora o arco duplo dos cruzadores de batalha. Bem na frente deles tem um trechinho assim mais claro, uma área de setor mais clara, mais intensa, que é justamente onde está o arco duplo. Se a nave estiver ali, ela recebe o dobro de tiro. Agora, se estiver mais no campo mais aberto delas, aí é só um tiro por vez. Inclusive, uma curiosidade, se tiver uma nave de cada lado dessa parte mais clarinha, ele dá 2 tiros, um em cada lado. Então é como se fossem 2 arcos que se sobrepõem numa certa ponta bem na frente deles, numa certa parte. Bom, recebemos mais algumas naves. Esses couraçados aí são muito poderosos. Eu gosto muito desses couraçados.
Eles têm armas boas, uma grande quantidade de armas para disparar. Eu tinha falado do Fragata ali. O Fragata também é uma ótima nave. Então, quem quiser usar eles, fica também a dica. Mas se quiser usar o Cruzador Gol, ó, como eu estava falando, o Cruzador Gol ele também é muito bom. Se você quiser usar 2 Gol e um Fragata, pode ser. Ou 2 Fragata e um Gol na frente. Só que se você for usar o Fragata, se for um só, ele é muito rápido. Ele vai acabar ficando sozinho enfrentando os inimigos e vai morrer muito cedo. Por isso que eu usei 2 Fragatas. E se for usar 2 Gol, pode ser um Fragata, mas você vai ter que ficar controlando ele no começo, para ele não ficar sozinho contra o inimigo. E se você quiser não controlar nada, coloca um cruzador de batalha no lugar do Fragata, mas o Fragata compensa mais porque ele tem mais dano. E a transportadora que ganhamos. Eu cliquei errado sem querer ali. No momento que eu estava gravando. E a partir de agora, os inimigos vão estar um pouco mais tranquilos, né? Assim, a primeiro momento. Porque agora temos um bom DPS e as nossas naves estão tancando mais, sim. Elas são um pouco mais fortes do que as outras. Aqueles destroyers, por exemplo, eles eram muito fracos em vida. Então, eles acabavam morrendo muito cedo e você perdia DPS mais cedo. Agora, você não só aumentou o DPS, como as naves estão mais resistentes. Então, acaba sendo muito bom. E mais rápida no caso dos fragatas. Eles desviam de alguns ataques, então eles acabam aguentando um pouquinho mais também. Coisa que os cruzadores de batalha, por exemplo, eles são mais lentos, eles acabam tomando muito dano por causa disso. Bom, o ataque está terminando. Vocês estão vendo que nenhum problema até o momento. Realmente nenhum problema. As naves estão todas com vida quase cheia praticamente. E uma dica, se vocês estiverem sofrendo muito, alguma nave estiver perdendo muito escudo, isola elas um pouco, só por alguns segundos, até ela recuperar o escudo e depois volta pro combate. Igual a gente fez no último vídeo para conseguir as naves da Aliança Vega. Esse daqui vai ser mais um ataque tranquilo. Dá pra ver que os inimigos não estão tão resistentes assim. Mesmo o cruzador inimigo estando quase morrendo, eu preferi focar nessas transportadoras para evitar elas ficarem dando, sabe, esse círculo grande vermelho. Eles estão dando algum nerf na gente ou buff no inimigo, então eu preferi focar neles para destruir logo a transportadora. E vocês viram que eu joguei todas as naves de um lado primeiro, e a transportadora eu deixei ela sozinha lidando com outra transportadora. Por quê? Se eu ficasse focando só em uma transportadora, não ia dar tempo de destruir a outra porque ela estava um pouco longe. Então, já que eu sei que a transportadora nossa já ia dar conta em relação a DPS, eu deixei ela ali e as outras eu fui destruindo a outra transportadora. Destruí as duas transportadoras, o restante foi fácil, porque nenhum inimigo estava com grandes bônus nem nada. Os DPS principais já tinham sido destruídos. Agora é só lidar com a executores quânticos, essas naves chatas que ficam importunando a gente aqui. Ó, mais uma vez, desceu o escudo, elas ganham uns bônus chatos ali. E esse daí eu acho que vai dar pra ver ela ganhando um bônus de velocidade se esquivando. Não, foi destruído antes do escudo. Bom, vocês viram que eu tô poucas ideias, iniciando já direto pro o próximo ataque. E esse tá super acelerado, porque vocês viram que não vai dar certo. Eu tentei fugir o máximo possível desses couraçados dourados que estavam chegando, mas vocês vão ver que isso aconteceu.
Vocês viram que a transportadora morreu. E ó, até deixei na velocidade normal esse último pedaço. Porque ó, mais uns 2 segundos de tiro e eu ia destruir essa última nave. Ter deixado a transportadora morrer fez toda a diferença porque fez falta. Foi muito ruim. Aí agora esse é o ataque oficial que deu certo. Eu evitei fugir para não perder tempo descendo. Mesmo que, entre aspas, ganhe tempo antes das outras naves chegarem. E eu foquei em todas as naves da esquerda primeiro, porque elas estão com aquele tirinho lá que é lento e que dá bastante dano. Então eu preferi focar nelas primeiro para diminuir logo o DPS inimigo antes que as outras naves se aproximassem. É bom, depois, né, quando eu já estava já nesse ataque, eu pensei assim, nossa, é bom sim deixar as outras naves já chegarem, porque a gente tem os couraçados, e os couraçados atiram dos dois lados. Então a gente tá dando dano nessas naves e já começou a dar dano nas naves que estão chegando. Então acaba sendo bom sim, a gente economiza alguns segundos. E eu fiquei de olho na transportadora para ela não sofrer muito dano. Vocês vão ver que, pela transportadora ser muito lenta, ela se enfiou assim ali no meio das naves, as naves eles cercaram ela, mas no final só uma focou realmente nela. Então, ó, a outra que tava atacando ela ali, ó, eu preferi destruir ela primeiro, então agora eu só tenho uma nave realmente dando dano na transportadora. E isso vai fazer diferença porque agora com o nosso DPS ainda tá no 100%, né, todas as naves vivas, o restante das naves vai morrer mais rápido. E em algum momento, por algum motivo, a transportadora conseguiu recuperar o escudo. Então isso salvou bem aí o ataque. E olha só a diferença. Inclusive eu tinha chegado a comentar isso daí. O outro ataque a gente perdeu por tão pouco. Esse daqui ficou sobrando quase 1 minuto. Quer dizer, parecia, né? Ficou sobrando bastante. Pronto. Recebemos os grifos e os cúteres, né? Quimera. Acho que é cúteres que fala. Cúter Quimera, uma nave incrível, maravilhosa, muito forte. Mas vocês vão ver que eu vou ficar um pouquinho frustrado e vou fazer algumas tentativas aí que não vão dar muito certo. Mas ó, essa arma, ó, condutor de devastação. Eu achei que o jogo ia dar as plantas pra gente, mas não deram. Porque o ideal é você equipar o Cutter Quimera também com essa arma. E como eu pensei, nossa, eu vou terminar o ataque porque não tá difícil mais, né? O difícil foi mais no começo. Agora que eu tô com essas naves boas, eu vou continuar aqui e depois eu farmo, né? Tem que farmar em evento e tudo mais. Eu acho que o evento nem tava ativo aí. E vocês estão vendo que tá super acelerado? Essa frota inimiga aí, ela é uma frota que é pra enfrentar em dupla. E ela tá nível 200 aqui, mas quando você vai no evento enfrentar ela, é nível 250. Esse negócio aqui não é de Deus, essa frota aqui. E, e geralmente você enfrenta com 6 grifos, e não 3 grifos e 3 quimeras. Entende? Então, ó, tentei de novo, não deu certo a primeira vez. E vocês vão ver que vai ser frustração. E eu vou deixar a partir de agora, já deixei, né, no caso na edição, todos os ataques já acelerados, porque eu vou fazer um vídeo, uma parte 2 disso daqui, porque ficou grande o vídeo só dessa última parte aqui, ó. Tentei colocar couraçado, tentei ver algumas armas, não tinha planta de nada, de arma boa pra colocar. Tentei usar agora
os couraçados também. E dessa vez, os couraçados, por ter arco duplo, apesar do DPS dele ser um pouco menor, o fato dele ter arco duplo ajuda muito. Vocês vão ver que vai dar conta. Ó. Um couraçado ficou um tempo ali, ó, quase morrendo. Nesse momento, tinha acabado a gravação, parado a gravação. Eu até achei estranho, já comecei direto. E foi aqui que continuei a gravação. E foi aqui que que o áudio corrompeu, provavelmente, com essa pausa abrupta que a gravação teve. E olha a hora que era. Lembra que eu tinha começado 1h46? Era 2h53 ali. Terminei o ataque por muito pouco. O, o contador tinha zerado, mas ia dar tempo de qualquer forma. Como eu já falei, essas naves invocadas, elas não contam como naves da frota, então eu tinha zerado a frota inimiga e eu ia vencer de qualquer forma, mas ainda deu tempo de destruir, sim. Acelerei de novo bastante, 10 vezes, 10.9 vezes, porque essa parte aí eu vou perder também. E vocês vão ver o que acontece. A partir daí, essa gravação que eu tinha continuado tinha áudio. Sim, o áudio tava bom desse daí ainda. E olha só o que aconteceu. Cara, por tão pouco. Olha, eu vou parar por aqui, vou repensar na vida, o que eu faço com essa facção aqui, com essa última onda de ataques aqui, eu não aguento mais. Eu vou iniciar mais um registro, porque eu acho que eu vou apelar na verdade. Eu ainda não consegui completar essa última onda aqui, horrorosa, infernal. Eu vou começar a próxima, que eu vou ganhar naves mais poderosas. Era essa a minha ideia. Vocês viram que eu tava já triste, chamei essa campanha de horrorosa. Aí o que eu fiz? Iniciei a próxima campanha, mas vocês vão ver que os problemas ainda continuam, mas outros problemas. Vou continuar o vídeo para vocês verem. Que eu acredito que vão conseguir dar conta. Então é isso. Vamos lá? Esse daqui eu tenho certeza que dá para conseguir vencer. E já é o registro da última campanha que eu estou iniciando. E é isso. Esse daqui é o Dreadnought da Quantum Enforcer. É bem bonito, na verdade. Sim, é bem bonito. São 3 ondas de Dreadnoughts. Tô vendo já um problema. Se o Dreadnought se aproxima demais, acaba atrapalhando o DPS dos couraçados. Mas ó, voltou a ter uma mínima eficiência e relevância. Esse Dreadnought, ele é muito bom se você tiver 6 grifos. Porque os grifos eles têm DPS suficiente para derrubar o escudo dele. Ó, tá vendo que ele carrega super rápido? Se você derruba esse escudo, a vida dele também desce que nem água. O problema é o escudo que carrega incessantemente, sem atraso nenhum. E isso é um problema. Porque se não for 6 grifos, acho que até 5 não dá. Fica muito mais demorado. E eu acabei de começar a me arrepender de ter começado isso daqui. Cara, são 3 ondas de Dreadnoughts em 5 minutos. Olha, ele ainda tem habilidade e tudo. Como que eu vou enfrentar? Sim, eu já tava desistindo já na minha cabeça. Ai, como que eu vou enfrentar isso daqui? Porque tá muito difícil. Ó, um Dreadnought, imagina os outros que ainda tem por vir.
E são 3 ondas, eu vou falar que são 6 Dreadnoughts, mas na verdade são 5 Dreadnoughts. Acho que no total são 6 Dreadnoughts. Isso. Eu não tô vencendo nem o primeiro, cara. Nossa, isso daqui é muito agonizante. É, definitivamente não dá, não. Não dá, cara, não dá. Muito chato. É mesmo. Olha só isso, essa situação, essa brincadeira aqui, ó. Não vai dar certo. Era possível, dava antes. E dá sim, eu do passado, dá Tá que dos sim. 6 Dreadnoughts esse primeiro é o mais forte. Mas o último é quase tão forte quanto ele. Não é não. Mal vai dar tempo de vencer ele, imagina os outros 5. Ah não. Ah não, eu desisto da. Ó, tô terminando isso daqui porque talvez eles vençam, viu? Sim, vocês viram bem. Eu parei a gravação porque eu já tinha desistido. Fiquei sem paciência, só que daí eu deixei o ataque rolando. E a hora que o ataque. Eu vi que os outros Dreadnoughts que apareceram sumiam, né, eram destruídos muito rapidinho. Eu falei, nossa, será que dá? E nos últimos segundos eu continuei gravando. E não é que venceram. E não é que venceram. Caraca. Eu devia ter gravado tudo. Droga. Eu devia ter gravado tudo. Bom, vencemos a última campanha. Ó, e ganhamos umas naves bem boas aqui da última facção. Nossa, que coisa, viu? Eu queria ter. Nossa, eu queria ter gravado tudo então. Que coisa, os outros 5 Dreadnoughts eram muito mais fracos. Os outros Deu pra 4. destruir todos os outros 5 em 1 minuto. Eu não acredito. Eu não acredito. Nos últimos 2 segundos. Ai, ai. Bom, o vídeo cortou e voltou já pro começo, porque eu tinha feito, né, a continuação disso. Só que assim, não dá. Essas naves, do jeito que elas vêm equipadas já assim de fábrica, né? A hora que você ganha elas, as armas delas são ruins e o DPS não chega nem perto da próxima campanha, né? De continuar esse final de campanha, no caso da penúltima campanha. Então, eu já tô resumindo, não precisa mostrar. E eu também vou encerrando o registro por aqui, porque vai ter uma continuação, a parte 2 disso daqui, que já tá já com o áudio tudo certinho. Então, é a última vez que vocês estão vendo eu do futuro editando alguma coisa aqui nessa série. E é isso. Vou encerrando por aqui.